Olá pessoal, tudo bem? Começa agora aqui na TV Vitória o programa Papo com Blogueiros, um espaço destinado aos blogueiros da cidade para discutir e debater e conversar com pessoas importantes que fazem parte do dia a dia da cidade de Vitória de Santo Antão. Eu me chamo Márcio Souza, sou editor-chefe do futebolnodomingo.com e também faço parte do portal avozdavitória.com. Meu nome é Helder Sócrates, eu sou editor do blog Vitória Hoje. Eu sou Danilo Coelho e sou editor do blog Nossa Vitória. Me chamo Nogueira Júnior e sou editor do Folha de Notícias PR. E no nosso primeiro programa temos a honra de entrevistar o presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão, Pedro Ferrer. De início, meu nome completo é Pedro Humberto Ferrer de Moraes. Nasci aqui em frente ao Silogeu, a Praça Diogo Braga, número 179, onde depois morou meu irmão José Augusto Ferrer. Fiz o curso primário no Ateneu Santo Antão, era uma criança muito devota da matriz de Santo Antão e fiz parte da cruzada e depois resolvi estudar para ser religioso, irmão marista, e fui estudar no convento de Apipucos, que fica lá em Dois Irmãos, que pertencem à congregação dos irmãos maristas. Lá entrei com 13 anos e fiquei até os 23. Fui ensinar em Salvador, já tinha nessa ocasião 2 anos já de magistério e fiquei 3 anos em Salvador no Colégio Nossa Senhora da Vitória, com certeza o melhor colégio da capital baiana. Lá eu fiz vestibular para biologia, cursei 2 anos. Quando chegou a ocasião de fazer os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência, eu resolvi abandonar a vida religiosa e voltei para Pernambuco, onde concluí o curso de biologia na Católica, e depois ingressei no magistério. Logo após eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos para a Bélgica, onde eu permaneci 2 anos e prolonguei essa bolsa por mais 1 ano na França, voltando com o título de mestre. Chegando aqui a Pernambuco, eu prestei concurso para a Universidade Federal e fiquei trabalhando no departamento de histologia e embriologia. Eu repito, histologia. Histologia não é história, é o estudo dos tecidos humanos, sangue, nervo, osso, cartilagem, etc. Que o termo se parece muito com história. E alguns perguntam, isso é história? É? Não, pode ser até a história do corpo humano. Tá? E fiquei na universidade, ocupei o cargo de coordenador do curso de Ciências Biológicas, não pude ocupar um cargo mais alto porque sempre fui de oposição e fazia questão de ser. Depois eu assumi a presidência do Conselho Federal de Biologia em Brasília, o Conselho Regional de Biologia, que incluía do Maranhão até a Bahia. E, me aposentando, fui trabalhar no Ministério da Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz, cuja filial em Recife é o Ageu Magalhães. E lá fiquei 4 anos no comando do controle de pragas transmitidas pelo muriçoca, ou seja, o dengue e a filariose. Era esse o nosso trabalho lá. Aí me aposentando, terminando meu contrato com o Ministério, resolvi voltar para Vitória. Fui acometido de um câncer, fiz a cirurgia, sobrevivi, e aqui em Vitória me dediquei à Fighting Visa, a qual eu tinha sido idealizador e cofundador, e achava que eu tinha um tributo ainda a prestar à Vitória de Santo Antão, a minha cidade, a minha terra, e por isso que eu permaneci aqui até hoje. Assumi, como veem hoje, a presidência do Instituto Histórico. Muito bem, a gente percebe que você rodou o país, rodou também o mundo, né? Sem dúvidas. Da sua infância, quais fatos hoje você recorda mais? Eu me recordo das festas do Pátio da Matriz, sobretudo a festa do Natal, Ano Novo e a festa do Padroeiro, incluindo o prolongamento da Semana Santa. Então essas festas religiosas me marcaram profundamente. E lembro-me bem que nós tínhamos a liberdade de brincar aqui nessa praça em frente ao Silogeu até 9 horas da noite. 9 horas da noite os sinos batiam e as mães recolhiam suas crias e todas as crianças voltavam para casa nessa hora. Não havia nenhum perigo de você ficar na rua até esse momento. Mas ficávamos sempre aqui nas cercanias. Então, lembro muito bem dessas festas, do Carnaval e do São João. Essas festas que hoje estão caindo de moda, né? Estamos perdendo a nossa tradição, a nossa cultura, e vocês que estão me entrevistando sabem muito bem quem são os culpados. Como é que foi Pedro Ferrer como irmão de Zé Augusto Ferrer? Eu tinha um bom relacionamento com o Zé Augusto.
A única coisa que eu não gostava dele é que às vezes ele era muito ríspido, assim com os de fora como com os irmãos, né? Zé Augusto me prestava dinheiro, mas cobrava juro. Eu não vejo necessidade dele me cobrar juro. Era pouco, mas cobrava. Ele nunca perdoou. Eu achava isso uma certa descortesia da parte dele, já que ele tinha tanto, e o que eu pedia a ele era uma migalha. Com sua experiência de vida, você acompanhou Vitória há décadas atrás e hoje. Como você observa esse período de sua vida? Essa evolução de Vitória, desde a minha infância, que seria de 42 até 50, eu já tinha 10 anos de idade, ou 8 anos de idade, houve uma evolução do ponto de vista do comércio, da indústria, que estão aí os exemplos, as indústrias chegando, no ponto de vista as faculdades, colégios Vitória só tinha mesmo o 3 de agosto e o Damas, então no ponto de vista educacional melhorou. Mas vem a indagação, será que esse progresso realmente elevou o ser humano? Nos beneficiou? Porque estão aí as mazelas que nós vemos do trânsito, da segurança, as praças invadidas, né? Eu acho inadmissível se construir um bar que ocupa 60% de uma praça, o exemplo ali da frente do antigo Cine Iracema. Aquilo, na minha concepção, é inadmissível, né? Se permitir uma construção daquela, e outras ali no Trevo, em outros lugares, as pessoas invadem os espaços públicos, invadem as calçadas, e o poder público que deveria tomar atitude, tomar posição, nada faz. Nisso daí, esse tipo de progresso, eu acho muito negativo para a Vitória de Santo Antão. Não valeu a pena esse tipo de progresso. Então, botando os dois, a minha época de infância, de adolescência e o tempo atual, eu acho que naquela época era melhor. Em todo o trajeto do IHGV, qual foi o período mais difícil para a instituição? Eu cheguei aqui na instituição faz 8 anos. Eu acompanhava a instituição perifericamente. Eu era professor na Universidade Federal e não tinha tempo de estar sempre em Vitória, nessa labuta do Instituto Histórico. Eu só posso julgar pela minha vivência aqui. Estamos atravessando uma fase muito difícil. Eu acho que a pior é esta agora. Certo. Pedro, vou te fazer uma pergunta que tem a ver com nossa profissão, né? Há muitos anos atrás, para a gente saber de notícias, a gente recorria ao rádio. E hoje, com a evolução da blogosfera, como é que você enxerga os blogs e a mídia da cidade de Vitória de Santo Antão? Eu olho por um lado muito positivo, porque desperta nas pessoas os problemas, levanta as questões, obriga as pessoas a raciocinarem, a pensarem e a verem Vitória de Santo Antão por vários prismas, e não somente como o governo, como o oficial deseja. Então vocês fazem um trabalho imprescindível, fundamental para a evolução da cidade de Vitória de Santo Antão. A gente sabe que o Instituto Histórico ele guarda um acervo muito grande daqui da imprensa local, né? Então, o senhor acredita que o blog veio para superar o jornal? Não, acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que o blog tem o seu campo de atuação e a imprensa escrita também terá o seu campo de atuação. Eu acho que o que a gente não pode pensar em concorrência, em briga. Eu acho que tem que haver uma contribuição, uma integração entre as duas. E quanto ao acervo daqui, o acervo daqui é riquíssimo, né? Muito rico. E já posso lhe adiantar que nosso site está saindo para a semana, um site está sendo muito bem feito, e nós vamos disponibilizar para todos os vitorienses já muitos e muitos jornais que remontam até o século XIX. Sabe que a professora Eunice Xavier ela foi presidente do Instituto Histórico por algumas vezes, e o senhor sucedeu a professora. Ela faleceu agora há pouco. Como foi suceder a professora Eunice Xavier como presidente aqui da instituição? A professora Eunice foi presidente durante 20 anos. E no dia do velório dela, pediram para falar, eu vou repetir mais ou menos o que eu disse lá. Eu vi a professora Eunice por dois aspectos, com duas grandes virtudes. Primeiro, ela sabia congregar, ela sabia somar. Ela não era uma pessoa que espantava. E é isso, eu com esse meu temperamento irrequieto,
e às vezes até agressivo, que eu procuro me policiar, me espelhando nela, para ser mais calmo, mais sereno, mais tranquilo. Ela era, eu vou fazer uma comparação, que interpretando da melhor maneira possível, que não seja pejorativa, era aquela galinha, aquela mãezona, que juntava seus pintinhos e os acolhia e os protegia. E o outro, a perseverança, ter ficado 20 anos aqui à frente dessa casa e com pouco apoio que ela teve naquela época. Hoje temos um pouco mais, mas na resposta anterior, para não entrar em contradição, no momento é a parte mais difícil da minha gestão, não me comparei com a gestão dela. Então são esses dois aspectos que eu via nela e que eu tento imitar. O segundo, para mim, é muito fácil, esse da perseverança. Agora, o da paciência, da benevolência, esse está meio complicado. Será que o Instituto Histórico tem recebido do governo municipal e estadual a devida atenção? A resposta de seu Pedro Ferrer a gente confere no próximo bloco. Voltamos com o programa Papo de Blogueiros, que entrevista o professor Pedro Ferrer. Pedro Ferrer, o Instituto tem recebido a atenção necessária do governo municipal e estadual? Do governo estadual nunca recebeu nenhuma. Até hoje, desde que eu estou aqui, nenhuma. Recebemos do governo federal através da CHESF, mas do estadual nada. E do municipal fica muito a desejar. Qual a expectativa que o senhor tem sobre o Conselho Municipal de Cultura criado recentemente aqui em Vitória de Santo Antão? Eu não sei se você sabe que eu sou um dos membros do Conselho de Cultura da Vitória de Santo Antão, eleito, escolhido recentemente, e já empossado. Para ser sincero, as minhas perspectivas são negativas. Eu não vejo no Conselho, estou sendo precipitado, porque eu não li ainda o regulamento, eu pedi isso, já pedi mais de uma vez, disseram-me que ia me mandar e até agora não me enviaram, para eu poder me fundamentar nessa minha resposta. Porque eu não sei bem claramente até onde que vão as atribuições e o poder desse conselho. Disseram-me lá que o conselho iria controlar toda a verba do Carnaval e do São João. Eu duvido. Agora nós vamos partir um pouco para a literatura. Pedro Ferrer escreveu, junto com outros parceiros, um livro que retrata a história de Vitória de Santo Antão de 1983 a 2010. Além de escrever esse livro, você tem outros livros. Pretende lançar mais daqui para frente? Não sei se seria falta de modéstia eu dizer que eu estou com 3 livros prontos. Um é a História da Cultura de Vitória de Santo Antão. É um livro que tem 196 páginas. Está pronto. Acabei de fazer a revisão hoje de manhã com a professora Fátima. Estamos nesse livro, Fátima, eu, como coordenador, e professora Savana. Tem um escrito sobre Pedro Ribeiro, que para mim é o que eu tenho de mais importante, pelo resgate da personalidade da pessoa que foi Pedro Ribeiro para a Vitória de Santo Antão. Em 2010, foi o tricentenário da Guerra dos Mascates, um movimento libertário aqui em Pernambuco, e que teve início em Vitória de Santo Antão. Eu gostaria muito de ter publicado esse livro não foi publicado por razões independentes da minha vontade. Eu iria até publicar com meu dinheiro, mas a pessoa que assumiu, vou fazer, porque vou diagramar, fazer, essa pessoa não me entregou o livro no tempo hábil, e quando passou o tempo, perdi o estímulo dele. Mas eu o publico este ano. É uma coisinha curta, 65 páginas, mas é tentando resgatar. É uma releitura da Guerra dos Mascates, uma releitura da participação de Pedro Ribeiro para resgatar essa personalidade que é daqui de Vitória. Está aí o grupo Pedro Ribeiro com o nome dele, e muita gente não sabe por que aquele colégio tem esse nome. Por isso tem esse terceiro livro do Pedro Ribeiro. E o outro é uma experiência minha, não sei se vai aprovar, é Cristais Fissurados. É um romance meio pornô, ou meio erótico, diria erótico, e que se passa aqui em Vitória de Santo Antão. O fato foi um fato real que aconteceu na década de 40,
um crime que aconteceu aqui em Vitória e Santo Antão entre senhores de engenhos. Então eu romanceei essa história e está pronto. Já tem gente em Vitória lendo para dar opinião, para fazer as críticas e as sugestões. Então somos 3. Agora, isso tudo, esse da cultura de Vitória está pronto, foi iniciado há 5 anos atrás. A coisa não se faz a toque de caixa. O Pedro Ribeiro está pronto e ficou engavetado por esse empecilho que nós tivemos. E esse do romance, isso é mais uma imaginação fértil minha, mais um pouquinho de... voltando à adolescência, à época da masturbação intelectual e física. Ainda falando sobre cultura da cidade de Vitória, Pedro Ferrer, assim que assumiu aqui a presidência do Instituto Histórico, ele melhorou o acervo, né? Organizou o acervo, acondicionou o silogeu e modernizou a estrutura do museu. E sobre a cultura da cidade, como é que Pedro Ferrer enxerga isso aí? Eu faço primeiro alguns adendos em cima do que você falou. Você está sendo modesto porque você não foi até o final, mas participou positivamente da comissão que ficou encarregada de montar esse museu. Esse museu é fruto de uma equipe. O único local que eu botei o dedo diretamente foi nesse setor no qual nós nos encontramos, que é o setor do senhor de engenho, porque meu pai era dono de engenho, fabricava cachaça, a pitu, né? E eu, então, tinha uma certa experiência em todo esse processo de açúcar, de cachaça, de mel, de rapadura, etc. Mas aqui, Helder, foi uma participação de todos os elementos. Aqui não tem mérito para ninguém, né? Não é falsa modéstia. É realmente a verdade. Eu acho que o Instituto Histórico tomou um ar de modernização. A professora Eunice estava muito cansadinha e as pessoas se aproveitavam da bondade dela. E não fazia o trabalho devidamente. Eu vi muitas vezes, ela solicitava, ela voltava e continuava tudo no mesmo, né? Quando eu consegui botar umas 2, 3 funcionárias para fora, que ela disse que não tinha coragem de fazer aquilo, era a bondade dela, o coração dela. Eu disse, não, professor, deixa que eu faço. Aí ela me agradeceu muito, né? Em público ela não agradeceu, mas em particular ela disse, obrigado porque eu me livrei de fulano, de ciclano e de beltrano, né? Ela tinha vontade de fazer isso, mas é aquele aspecto primeiro que eu falei dela, dessa bondade. Ora, passemos agora para a cultura da Vitória de Santo Antão. Eu acho que a cultura de Vitória de Santo Antão, ela é muito dispersa. Os poetas, temos bons poetas, temos escritores, temos músicos, temos pintores, temos caricaturistas, teatrólogos, mas cada um procura fazer a sua paróquia, a sua igrejinha e viver no seu mundo. O próprio pessoal do teatro briga entre si, procura disputar um espaço pisando em cima do outro. Falta o quê? Falta uma cabeça de liderança que consiga juntar esse pessoal, tirar as vaidades de cada um e mostrar que a cultura de Vitória viria em primeiro lugar. A Vitória tem um bom nível cultural, mas muito disperso, né? Falta um pouco assim de aquela força centrípeta, né? Que é o contrário, que puxa para o centro. É ter uma pessoa que congregue, que some e que traga todos os artistas para juntos fazer esse trabalho. É que eu espero que eu possa fazer isso, contribuir com isso, que eu faça não, que eu não tenho força sozinho, mas contribuir através do Conselho de Cultura. Na hora do Conselho de Cultura, se for verdade que a gente vai dividir as verbas, nós vamos atender a todos aqueles que trabalham pela cultura de Vitória. E não um cara qualquer que pega uma lata, sai batendo por ali, com os bichinhos, dizendo que são o carnaval dos bichos, das alegorias, e com isso pegar dinheiro. Não vai ser assim. Quero falar, todo mundo sabe a pessoa com quem eu quero falar. Não é do secretário, é de outra pessoa que fica próxima ao secretário. Já tivemos um dos melhores carnavais do estado. O que falta para ocupar essa posição de destaque novamente? Eu lhe corrijo. Um dos melhores não, o melhor. Era o melhor carnaval da Vitória. E digo mais a você uma coisa. Vitória é a cidade do já foi, do já era. Vitória tinha o melhor São João. Quando eu era menino e adolescente, ninguém falava em Caruaru. Gravatar não existia. Gravatar era uma ponta da zona de Vitória. Os caras saíam daqui de Vitória para ir para o Meretrício lá na pista de Gravatar. Eu só conhecia Gravatar, só era conhecida pelos vitorienses
nesse aspecto. Não quero ofender o povo de Gravatar, essa não é a minha intenção. A verdade histórica era essa. O pessoal saía daqui, ficava até na beira da BR, com essa intenção. Ninguém saía daqui para Gravatar para ver festival, para ver isso, para ver aquilo. Gravatar deu uma lição extraordinária em Vitória, né? Eu não vejo em Gravatar uma cultura pessoal, é uma cultura totalmente de transferência, transportada, é um implante que é feito em Gravatar, né? Gravatar não tem uma cultura, não vejo em Gravatar nesses movimentos uma cultura natural, como agora aqui um tal de mulher assanhada, garota assanhada, não sei o quê. O ano passado foi com calcinha, sem calcinha, calcinha preta, calcinha cor-de-rosa. Isso não é cultura nossa. Trazer Luciano Zé de Camargo, eu gosto de Luciano Zé de Camargo, eu chorei no filme, eu chorei, assisti o filme já 2 vezes, mas não é para vir cantar em Vitória de Santo Antão em época de São João, porque a nossa cultura, o nosso São João é outra coisa. É como eu não admito Adilson Ramos cantar no carnaval, como cantou já aqui mais de uma vez. Não é. Adilson Ramos é para cantar em uma festa de seresta, cada qual, não sei cada qual. Vitória tem sua cultura e a gente tem que valorizar essa cultura, tem que resgatá-la. Então, o carnaval de Vitória poderá ser recuperado, basta deixar o povo se organizar. Toda vez que o poder público mete o dedo, atrapalha. Em relação à sociedade, nós vemos que os vitorienses ainda não conhecem a cultura local. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Concordo com a sua colocação, digo apenas que é lamentável, muito lamentável. Estou aqui há 8 anos, nunca vi um vitoriense chegar aqui e dizer: empresta-me aí o livro de Osman Lins. Mas todo mundo em Vitória fala bem de Osman Lins, porque Osman Lins. E eu lhe pergunto, seu nome é Sandro? Márcio, já leste Osman Lins, algum livro dele? Nunca. Você já leu Osman Lins, algum livro? Nunca. Já leu? Já qual? O Lisbela e o Prisioneiro e também o Avalovara. O Avalovara. O que achou de Avalovara? É fantástico. Eu não acho. Acho o livro pesado, cansativo e de difícil compreensão. Não é um livro atraente. Você lê com o desejo de terminar. Essa é a minha opinião. Eu prefiro dele O Fiel e a Pedra. Você já leu algum livro de Osman? Já, sim. Então, tá empate. Mas então, a cultura de Vitória é assim. Quem leu aqui Nestor de Holanda? Na época, ele tinha mais fama do que Osman Lins. Ele não marcou a literatura como Osman Lins marcou, que Osman Lins tinha um cunho muito pessoal na literatura. Ele marcou com seu estilo pessoal. Nestor era um estilo mais ameno, mais suave. Mas Nestor de Holanda era o cara mais conhecido, chegou a ter o título de cidadão da Guanabara, na época era o estado da Guanabara, ele tinha músicas de composições, fez composição com Luiz Gonzaga, com Pixinguinha, com Nelson Ferreira, ele tem centenas de sambas e de frevos dele. E mais, ele era crítico literário, crítico de teatro no Rio de Janeiro. Eu assisti uma peça que era A Vida de Calbi Peixoto, em que a ansiedade de Calbi, quando se levantava na segunda-feira, era ler a coluna de Nestor para saber qual era a opinião de Nestor de Holanda. Porque todos tinham medo da caneta dele, da opinião dele, porque ele era muito sincero e muito incisivo nas suas críticas. Quando merecia elogios, ele fazia elogios. O povo de Vitória não valoriza o que tem. Outro cara extraordinário aqui em Vitória, Dilson Lira. O Instituto Histórico não esqueceu de Dilson Lira. Nós temos aí um DVD dele gravado pela Nestlé. Tentamos já recuperar peças de Dilson Lira com os familiares, mas até agora nossos apelos caíram no vazio. Estamos esperando que eles, para a gente abrir aqui. Estão aqui um nicho com Aragão, com Osman Lins. Osman Lins, naquela época, nos doou o livro O Viajante, o primeiro livro dele, datilografado por ele. Naquela época não era computador. Está ali o exemplar dado por Osman Lins. Para ver, era uma pessoa que se preocupava com Vitória de Santo Antão. Nestor de Holanda não tinha uma vez que não viesse a Recife para não vir a Vitória. Nas suas crônicas sempre se referia à Vitória de Santo Antão. Eu espero ter atendido a sua resposta, que para mim foi a mais complicada de todas. Pois é, nós iremos ao intervalo e daqui a pouco você vai saber do professor Pedro Ferrer quais fatos marcaram a cidade na última década.
pronto, depois de uma pequena pausa, a gente vai saber de Pedro Ferrer. Quais fatos marcaram a cidade nos últimos anos, principalmente na última década? Na minha opinião, o fato mais relevante a gente deve a José Aglailson, que foi trazer a Universidade Federal para Vitória de Santo Antão. Esse, para mim, é o ponto principal, foi o que marcou mais. Pelos cursos e o aporte que vai trazer, porque não vai ficar só nisso, a universidade vai se expandir, daqui a pouco nós teremos medicina, depois teremos engenharia, isso só vai melhorar o nível cultural de Vitória. O que está faltando um pouco é nós irmos a eles, ou eles virem até nós, estou falando aqui em termos de Instituto Histórico, para fazermos um intercâmbio. Esse foi o primeiro fato, é esse. Segundo, esse shopping center, que ele parece que não está indo muito bem das pernas, mas é uma boa alternativa de lazer para os vitorienses. Eu já fui lá várias vezes ao cinema, e sempre com pouca clientela, mas vamos ver se isso melhora. Então, a universidade, o shopping center, as indústrias que estão chegando, é um fato marcante, o blog de vocês. Outro dos fatos marcantes da história da cidade foi a enchente de 2005 e a morte do Monsenhor Renato da Cunha Cavalcante, Padre Renato, que ocorreu este ano. Quais as considerações que você faz sobre esses dois fatos, esses dois fatores? Sobre a cheia. A cheia inundou Vitória, causou sérios prejuízos, e as medidas, o povo de Vitória, os governantes, no caso, que era quem poderia tomar atitude, não tomaram as devidas medidas para evitar que uma outra dessa aconteça. Eu estou sabendo que, nesse sábado à noite, o prefeito já tinha ido para a beira do rio com seus auxiliares para ver, já preocupado com a situação. Então, a cheia foi um desastre, foi uma catástrofe. Todavia, quais foram as medidas tomadas realmente? A avenida vai continuar a encher, a 15 de novembro vai continuar a esborrar, a rua do Borges, né, ali naquele pequeno pontilhão, não tem aquela água, não tem para escorrer, e piorou a situação, porque tem mais calçamento, tem menos locais para a água se infiltrar, as galerias não foram aumentadas, isso tudo vocês sabem. E uma coisa que o final do rio Cavoco, né, que passa por debaixo da avenida, né, Cavoco o nome dele? Acho que sim. Ele vem de Maués, o pessoal ali naquelas casas, daquela invasão de Maués à beira da linha, eles cobriram todos com lajes, o Cavoco. Ele entra, ele passa por debaixo da antiga Pitu, sai ali ao lado dos Correios, passa junto do Bradesco, por debaixo ali do estacionamento da Bradesco, e despeja na avenida. É um riacho que ficou totalmente fechado, tudo bem, mas que deixasse condições da água fluir livremente. Quando chega no final, perto da boca do Tapacurá, não há uma abertura suficiente para haver uma evasão da água. Então, há um acúmulo de água. Então, a cheia aconteceu, foi lamentável, mas isso depende das forças meteóricas. Eu não coloco Deus, não envolvo Deus nessas coisas. Eu acho Jesus Cristo uma coisa muito importante para estar preocupado com uns pingos d'água que cai aqui em cima da cabeça dos vitorienses. Eu acho que nós é que devemos, ele nos deu inteligência para a gente tomar as nossas decisões e encontrarmos as nossas soluções. Sobre a morte de Padre Renato, eu acho muito recente para a gente fazer uma avaliação. Ele, como líder pastoral, como exemplo de homem religioso, tudo bem. Agora, como líder para a juventude, para os cristãos, eu acho que ele deixou a desejar. Ele não era lá tão simpático, não vamos mentir. Vejam bem, ele como religioso e como homem era um cara íntegro, mas faltava a ele esse espírito de apostolado, de ir atrás do fiel, como era um Dom Helder Câmara, aquela gentileza, aquela amabilidade. E como eu disse antes, é cedo. Esse dependerá muito, você sentir saudade e falta do seu sucessor. Se esse sucessor fizer um trabalho extraordinário, positivo, a gente vai esquecer Padre Renato rapidamente. Pedro, a empresa da sua família, ela sempre esteve envolvida de alguma forma na política local.
Você acredita que o Alexandre Ferro ou algum diretor, existe a possibilidade dele sair candidato a prefeito? Alexandre tem um temperamento que daria para ser político, mas no restante eu não vejo. São pessoas assim como eu, que falam muito, ansiosas, nervosas e que às vezes se tornam ríspidos e agressivos em benefício da verdade. Eu penso assim. Zé Augusto era assim. Zé Augusto nunca foi um bom político. Ele não tinha jogo de cintura, ele não sabia agradar, ele era na base do cacete. Era o sim, não, com ele era assim. Hoje Zé Augusto não ganharia a eleição em Vitória, porque ele não tinha essa amabilidade que um político deve ter. E eu não vejo em ninguém na Pitu com predicados para isso. E Alexandre, ele precisaria também mudar um pouco a postura dele, a simpatia dele, tornar-se mais simpático, mas isso é fácil, a mídia faz isso facilmente, porque o Paulo Câmara tinha 9% e Armando Monteiro tinha mais de 75%, e conseguiram reverter a situação. Se a morte de Eduardo Campos contou, não importa, foi um fato que aconteceu e que veio somar. Esses fatos estão aí, compete a você ver o cavalo selado passar na sua frente e você não perder a oportunidade de montar e saber aproveitar as ocasiões, ou como diria Geraldo Vandré de uma maneira mais bonita, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então eu não vejo ninguém na Pitu com qualidades para ser prefeito em Vitória. Agora, e Alexandre para mim não deveria ser, porque a empresa precisa dele. Dentro da perspectiva política da cidade, o que é que Pedro Ferro mudaria na política vitoriense? Essa questão merece um pouco de reflexão, pensar, para não dizer muita besteira. Porque, Helder, eu mudaria, é uma pergunta, a resposta muito simplória a minha. É a maneira de sair pela tangente. Eu mudaria tudo, é fácil. Mas esse tudo, o que é o mais essencial? A maneira como se escolhe os candidatos. Eu sei que tem gente aqui que é dona de partidos, que é dona de mais de um partido, que você não pode correr para aqui, não pode correr para lá. Então essas convenções partidárias são apenas para inglês ver, não tem nada de realmente de ideologia política. Então, Helder, a sua pergunta é muito capciosa. Você está me colocando numa situação difícil, porque isso tomaria todo o nosso programa para a gente analisar, discutir, porque a política de Vitória ficou viciada. Todo mundo se completando, todo mundo procurando beneficiar o seu amigo, o seu parente, e Vitória ficando para trás. A gente sabe que chega a milhões e milhões, e tem muitos problemas. Vitória é muito carente em transporte, Vitória é carente em segurança. A gente só vê limpeza aqui na parte da Matriz, no Livramento, mas ande ali para ver os esgotos a céu aberto, nesses bairros que tem por aí. Irã, Iraque, etc. Quer dizer, já faz uns 3 meses que eu fui ao Iraque. Se de lá para cá fizeram esgoto, eu não sei. E com tão pouco dinheiro se resolveria esses problemas. Se estivesse vivo, José Aragão teria hoje 118 anos. Quem foi ele na sua visão? Ele, para mim, foi o elemento fundamental, a pedra da construção, a pedra mãe de toda a cultura da Vitória de Santo Antão. Tudo isso que nós temos aqui foi um trabalho feito por ele de recolhimento. Estamos recolhendo algumas coisas, estamos acrescentando, mas 80% a gente deve a Aragão. Ai de nós se não tivesse sido Aragão, nós não teríamos esses jornais que temos aí, nós não teríamos essas peças. Fizemos apenas, como o Helder disse há pouco tempo, uma modernização aqui. Demos um pouco mais de vitrine ao nosso museu, mas a alma daqui, para mim, foi Aragão. E Aragão foi quem iniciou, então, fez o resgate da documentação da nossa história. O livro deles, algumas pessoas criticam, mas procurem fazer pesquisa naquela época, sem internet, sem computador, sem essas coisas todas. Ia a Recife, todo sábado ele ia a Recife, ficava lá copiando no Arquivo Público Jordão Emerenciano, copiando documentos na Universidade Federal. Esse trabalho exaustivo Aragão fazia,
E ele tinha seus compromissos de família. Está aí o trabalho dele, esses 3 livros que são insuperáveis. Que tem falhas? Tem, mas quem é que não tem falhas? Eu acho aquele livro mesmo que nós escrevemos com o seu João Álvares de Holanda, em alguns momentos eu tenho raiva até de tocar fogo nele, porque hoje eu vejo nele mais uma crônica social, que não era para falar no casamento de Pedro Ferri, no casamento de Helder, no casamento de Márcio, no casamento de Sandro, e no batizado de fulano, isso não tinha nada a ver com a história de Vitória, e nós colocamos naquele livro, né? Mas eu fui forçado a colocar. Eu era o coordenador, podia dar um não, mas não tinha condições de dar um não, porque eu não era o dono sozinho do livro, o livro era feito por uma equipe. Os outros queriam que isso fosse colocado. Tá? Então, Aragão fez um livro enxuto. Aragão não fala no casamento de fulano, na formatura de ciclano, isso tudo. Isso são decorrências normais na sociedade. Quais foram as maiores dificuldades para escrever o livro da história de Vitória? Você junto com Diva Holanda, João Álvares? Foi buscar as fontes de pesquisas. O seu João Álvares já tinha feito um bom trabalho em cima disso. Mas eu tive que me sentar aqui no Instituto Histórico e fazer uma busca em cima desses jornais que não estavam colecionados, estavam todos espalhados. Hoje, se você for aqui, você vai ver todos os jornais daqui colecionados e já digitalizados. Nós vamos colocá-los já no nosso site. Então, a dificuldade maior é ter a fonte informativa para poder ser uma pesquisa válida, bem documentada. O senhor acha que o Monte das Tabocas está esquecido pelos vitorienses e pelos políticos? Pelos vitorienses, talvez não. Pelos políticos, sim. Porque eles ainda não tiveram a sagacidade de ver que aquilo é uma fonte de dinheiro. E onde tem dinheiro, o político vai. E ali tem uma mina de ouro e eles ainda não atinaram para isso. Uma ironia. Um senhor secretário, não sei o nome dele, contou-me isso o seu João Álvares, de Caruaru, chegou para o seu João Álvares e disse: seu João, vocês de Vitória não querem trocar o Monte das Tabocas pelo Alto do Moura? Porque então, se o Alto do Moura, nessa época junina, tem tantas promoções e gera tantas divisas, deve gerar pelo menos empregos, o Monte das Tabocas poderia render muito mais. O Monte das Tabocas tem um potencial ali incrível se quiserem fazer. Primeira coisa é recuperar o que foi invadido. Dizem que não, mas o Monte das Tabocas foi invadido pelos vizinhos. Não sei quem são esses vizinhos, não tenho uma planta disso, mas quem são, porque o Monte das Tabocas são 12 hectares. Nas contas de Aglaílson, dá mais de 27. Eu não sei também onde foi que Aglaílson arranjou tantos hectares. Mas vamos ficar com 12. Seria um local excelente, fazia ali uma estação pequena ambiental, que seria uma coisa pequena, né? Porque o espaço é reduzido, procuraria agregar valores ali, um museu, criava-se, se não um museu, pelo menos uma sala de exposições. Como eu vi na Bélgica, o Artelô é o local onde Napoleão perdeu a guerra. Eles criaram, nada havia, a não ser uma planície. O Artelô é tão plano quanto o fundo de um prato. Eles criaram. O Monte das Tabocas, a gente tem muita coisa para criar. Muito. Infelizmente, nossos políticos ainda não tiveram olhares para aquilo. Mas se aquilo der dinheiro, eles vão olhar. Pode ficar certo. Muito bem, a gente falou da questão do Instituto Histórico, como estrutura física, do acervo. Falou também no seu livro. Como faz para que o vitoriense que queira adquirir o livro possa tê-lo em mãos? E quem deseja ser sócio, existe um requisito ou uma questão de escolha? Primeiro vamos começar pelo sócio. Para ser sócio, você tem que preencher uma ficha. Hoje, essa ficha é submetida a uma comissão formada por 3, que vai analisar a proposta daquele sócio que está sendo proposto para entrar no nosso grupo. Não havia muita rigidez, mas nós resolvemos apertar a porca, o parafuso, para selecionar, para que as pessoas que venham para cá venham com o intuito de trabalhar, de colaborar, pelo menos pagar a mensalidade de R$15, que já seria alguma ajuda. Fique sabendo que tem pessoas, nessa lista de vocês aí que eu li, que devem mais de 4 anos de anuidade ao Instituto Histórico.
e são sócios do Instituto Histórico. Isso não interessa. Não vem, não contribui, nada. Então, hoje há uma certa rigidez, mas não é muito exigente. Não há. Tá? Eu vejo em todos vocês 4 aqui qualidades suficientes para fazerem parte do Instituto Histórico. Deveriam até fazer parte, para contribuir com o Instituto Histórico. Estamos procurando, já fizemos isso, dinamizar nossas reuniões, que é uma vez no mês, ao último domingo. As reuniões, eu reconheço que às vezes são monótonas e aquele negócio paulificante e cansativa, mas estamos trazendo pessoas de fora para justamente dinamizar e a gente discutir essas reuniões. E a outra pergunta sua foi como adquirir o livro. Os livros vendem-se aqui, né? E vocês poderiam me ajudar a vender esse da História da Cultura da Vitória, que vai ser um livro caro. Caro não, porque qualquer livro didático é 120, 150 reais. Quem tem filho aqui em escola sabe disso. Esse livro deverá custar uns 50 reais. Mas é um livro de 200 páginas, coloridos. Né? Então a gente não tem intuito de ganhar muito dinheiro. O que se ganha fica para o Instituto Histórico. Então o livro será vendido aqui. Mas vocês vão receber o convite, a comunicação. Não precisa ser um convite pessoal, porque para isso não precisa convite pessoal. Considere-se convidado. Então, antes do final do ano, a gente espera lançar esse livro. Ainda dentro desse contexto, o vitoriense que, se porventura tem em casa um objeto antigo, um objeto que possa ser doado para um instituto histórico, o que é que ele deve fazer? Eles poderão nos procurar aqui, a diretoria, ou mesmo os nossos funcionários, porque isso nós desejamos muito. Peças que não precisam estar funcionando, né? Mas peças que que não interessem mais à família, até mesmo documentos, fotografias dos pais, dos avós, dos bisavós, como é que eles brincavam o São João, como é que eles brincavam o Carnaval. Toda essa documentação é importante, convites de casamento, santinhos de primeira comunhão. Isso é o que o Joaquim Nabuco faz. Se vocês forem lá, o Joaquim Nabuco, eles têm santinho de primeira comunhão, tem retrato de escravo, tem de centro de Xangô, tem de tudo. A gente precisa dessa documentação para poder se embasar para uma história no futuro. Hoje a gente não está usando, mas daqui a 30 anos, quem sabe se alguém não vai querer ver isso, vai querer fazer uma pesquisa em cima disso. Né? Então, aqui estamos de braços abertos. E lembrando que o Instituto Histórico, as visitas são de terças a sexta. A segunda, como todo museu importante do mundo, de Paris, de Londres, Nova York, né? O de Berlim, que são os melhores museus do mundo, do Vaticano, que são quase iguais ao nosso, eles fecham dia de segunda-feira para fazer o seu serviço interno. Então, a gente funciona de terça a sexta, de 8 às 12 e de 1 às 5. As crianças das escolas públicas são gratuitas. Escolas particulares pagam R$3. Adultos pagam 5. Bem, e para finalizar essa entrevista maravilhosa com Pedro Ferrer, nós temos aqui o nome de algumas personalidades locais e Pedro Ferrer vai citar cada uma delas, fazendo breves considerações sobre essa determinada pessoa. Bem, Pedro Ferrer, a respeito de Zé Augusto Ferrer, o que é que pensa Pedro Ferrer? Acho bom. Professora Silvina Moura. Bom. Ou boa. Elmo Cândido Carneiro. Ótimo. Alexandre Ferrer. Ótimo. José Aglailson. Bom. Elias Alves de Lira. Regular. Paulo Roberto. Regular. Henrique Queiroz. Regular. Padre Renato. Bom. Doutor Ivo. Péssimo. Diva Holanda. Bom. Marta de Holanda. Não a conheci, mas pelo trabalho dela é boa. Osman Lins. Bom, ótimo, ótimo. Manuel de Holanda. O pai ou o neto? O pai. É o avô, o avô. O avô, bom. João Cleófas. Ótimo. José Joaquim da Silva. Bom. Pastor Oséias. Ótimo. Mário Bezerra. Excelente. Agradecemos a participação de Pedro Ferrer em nosso primeiro programa, que servirá como base para outros programas e também para a história de Vitória de Santo Antão. Pedro Ferrer, considerações finais. Em primeiro lugar, quero elogiá-los pela iniciativa. Essas entrevistas são válidas, são boas, porque são documentos ao vivo que poderão servir no futuro para a história, a cultura e para um resgate da nossa tradição. Tem que ser nesse intuito positivo. As críticas que eu tinha feito aqui
não são críticas contra pessoas, são críticas contra as atitudes e gestos dessas pessoas. O que nós queremos é que todos se unam e deem um braço para que a Vitória cresça. Nós temos então que mostrar onde é que estão as falhas, os pontos negativos e onde é que estão os pontos positivos. E não queremos tampar o sol com a peneira e emitirmos para nós mesmos. Então eu agradeço e elogio esse trabalho que vocês estão realizando. Muito obrigado, uma boa tarde. Bom, este foi o nosso primeiro programa e você pode participar também. Basta você escrever sua sugestão de pauta para o endereço que está aparecendo na sua tela. Este é o Papo com Blogueiros aqui na TV Vitória. Pois é, pessoal, esse foi o nosso primeiro programa, Papo com Blogueiros. Agradecemos a sua audiência e agradecemos também a participação de Pedro Ferrer, presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão, e também agradecemos a todos que compõem a mesa, Elder Sóstenes, Danilo Coelho, Nogueira Júnior e eu, Márcio Souza. Um abraço a todos e até o próximo programa.